Estamos numa edição extra do Conexão Rental, com a presença do Kleber. O assunto realmente é um assunto apaixonante e que precisa de mais tempo, né? E vamos usar esse episódio para concluir as perguntas ou os temas que a gente não abordou na outra, né? Então, mais uma vez, eu convido vocês a se inscreverem nas nossas redes, nos acompanharem e também compartilhar, porque é um canal que traz conhecimento, informação e assuntos do interesse da nossa, do nosso segmento de locação no Brasil. Então, temos aqui o prazer de ter o Kleber Raci da Mills, é o gestor, diretor de gente, pessoas, sustentabilidade e saúde, segurança saúde, e meio ambiente. Segurança, enfim. Então, retomando aquilo que a gente não perguntou, você podia falar os exemplos que vocês usam como benchmark de exemplos de empresas que fazem excelentes trabalhos de sustentabilidade. Legal, Paulo. Obrigado novamente por estar aqui. A facilidade de ser amigo do influencer do canal de longa data é essa, né? Me deu mais tempo aí, espaço e, obviamente, não recuso os seus convites. Obrigado, né? Então, Kleber. muito obrigado novamente por estar aqui e compartilhar e dar sequência aí no que falamos no episódio anterior sobre pessoas, ESG, sustentabilidade. É uma pergunta, começamos com uma pergunta quente, né? Porque se eu falar aqui nome de algumas empresas, depois esse vídeo vai ficar para o mundo, depois vão me cobrar sobre elas, né? E aí eu não sou administrador delas, eu sou administrador dessa aqui que vos fala. Mas, enfim, feito esse disclaimer, né? Dessas empresas todas que, eventualmente, uma ou outra podem nos inspirar, né? Tem um outro ponto que eu quero reforçar, que acho que falamos disso na outra conversa, que é a imperfeição das empresas, né? As empresas são imperfeitas e tudo mais, e acho que essas empresas que colocam-se como na vanguarda de alguns temas e tudo mais, na verdade o que elas fazem é ouvir com atenção, ajustar bem as suas estratégias, se adaptar àquelas mudanças de cenários que acontecem, né? E acho que isso acontece muito nas empresas que são referências em sustentabilidade aqui no Brasil e no mundo, né? Então, eu poderia dar um exemplo de fora do Brasil primeiro, até mais como consumidor do que como profissional da área, porque acho que um pouco essas temáticas se misturam cada vez mais, né? Especialmente com jovens chegando no mercado de trabalho, sendo consumidores, sendo tomadores de decisão. Essas experiências que esses jovens têm nas escolhas das empresas, daquilo que eles consomem, acabam impactando e vão impactar certamente a máquina que ele vai alugar, né? Vou alugar aquela máquina de uma empresa que faz o certo, que faz o correto, que tem uma preocupação com a cadeia. Então, olhando para fora do Brasil, eu tenho um exemplo que é bastante estudado no mundo da sustentabilidade, que é a Patagônia. A Patagônia é uma empresa... Curiosamente, eu estou com uma jaqueta deles. Aqui é uma empresa de vestuário. De agasalhos, de né? roupas para... Começou roupas para esportes e para esportes de neve. Mas é uma empresa que, desde a qualificação profissional dos seus empregados, muitos deles são sócios até da empresa, né? Você pensar numa confecção que tem colaboradores da confecção como sócios, até esse pensamento da economia circular, de promover o reuso, ou eles foram pioneiros em alguns mercados de promover mesmo, eles como indústria de fabricação de roupas, a promover as vendas de roupas usadas para outros usos. Então, essa moda circular que se fala hoje, né, a Patagônia é uma referência e, obviamente, um case bastante forte, uma empresa que foi doada para um fundo de preservação ambiental. Então, o seu fundador já fez essa doação. Ele gosta de falar que essa empresa é uma empresa do planeta hoje. Que legal. Porque todos os recursos que essa empresa possui são dessa associação, que é uma associação voltada para a preservação ambiental. Então, esse é um case interessante. Aqui no Brasil,
A Reserva, me parece que se Tá indo inspirou, nesse caminho, se né? inspirou no case da Patagônia. Você tem ali alguns elementos muito parecidos e tudo mais, mas a Reserva também mudou muito recentemente, foi incorporada por outro grupo, né? Então, tem aí todos esses desafios de Brasil e de governança dentro da empresa, mas é, por exemplo, um case parecido com o case da Patagônia aqui na nossa região, né? Então, olhando aí para a ótica do consumo, da sustentabilidade. Nós, na Mills, recentemente, nos certificamos como uma empresa B. Empresa B é um movimento no mundo justamente de empresas que se propõem a olhar os seus negócios com um equilíbrio entre o social, o ambiental e as práticas de governança. Então, são empresas que, no seu propósito empresarial, visam o lucro, mas visam o lucro de maneira equilibrada com os aspectos sociais, ambientais e de governança. E isso nos abriu muito acesso a muitas empresas, a muito benchmarking e tudo mais. Então, tem algumas marcas muito interessantes que tem no Brasil e fora do Brasil de cases de sustentabilidade. Mas é uma fonte, por exemplo, de benchmarking e inspiração de empresas B, que a Mills faz parte dessa comunidade. A Nespresso é uma empresa B, por exemplo. Então, você vê todo o cuidado que a Nespresso tem com reuso e reciclagem das cápsulas, o saquinho para você reciclar e tudo mais. E, de novo, né, cada um atuando numa dor que o seu negócio se propõe a fazer, né, a resolver. Muito legal. Porque acho que é essa conexão que causa impacto, de fato, né, e traz para o negócio. E tem alguns outros clássicos aqui no Brasil. A Natura é um clássico, a Suzano é outro no mercado de papel e de celulose. Muitas empresas de tecnologia, geração e distribuição de energia, empresas desses segmentos também avançando bastante na temática de sustentabilidade. Tem muitos cases muito interessantes. Tem um de tênis também, chama Tons. Tons, exatamente. Uma empresa americana, uma empresa B também. Exatamente. Ele investe em projetos na África. Investe em projetos, exatamente. Muito legal. Tons, é isso mesmo. Que bacana, Kleber. Então, acho que tem vários cases para se inspirar. De novo, as empresas são imperfeitas, não significa que ter selo um ou selo outro e tal são empresas alheias a qualquer fragilidade e tudo mais, especialmente as grandes companhias, né? Porque tem temas complexos. Às vezes tem um gestor ali numa região que está fazendo coisas que não condiz com aquele propósito empresarial. Mas existem também muitos cases muito positivos, muito investimento. E as empresas estão fazendo isso porque atrai pessoas, porque gera valor para consumidores, né? E no meio B2B, que é o meio que a gente mais está, gera valor também para as organizações. Isso linkado com a reputação e manter uma boa reputação, isso reduz custos para a empresa? Pode reduzir. Pode reduzir custo, né? Quanto custa um acidente? Nem fala, né? Quanto custa um gestor mal treinado que trata mal as pessoas, né? Quanto custa uma infração ambiental? Quanto custa... Tem vários casos aí, botar nos vídeos do YouTube de colaboradores com fatalidades, por exemplo, no manuseio de empilhadeiras e destrói aquele centro de distribuição inteiro. É um horror e tudo. Quanto custa tudo isso, né? Custa não só a reputação, às vezes custa vidas, às vezes tem o custo econômico também. Então, precisamos ter estas preocupações, né, para estarmos mais completos como empresa. E, obviamente, que isso, quanto mais você se preocupa, mais você se cobra. E é um ciclo muito positivo, né, que todo mundo vai se cobrando. Virtuoso, é um círculo né? virtuoso de progresso e melhorias. E isso, por mais que por um tempo pode ter um custo, né, no longo prazo, né, com mais ou menos tempo, acaba tendo um retorno maior. Com né? certeza. Porque muito mais do que estar preocupado ali se isso vai gerar um custo e tudo mais, a gente tem que olhar se vai gerar retorno. É nisso que eu acredito. Né? Vai ter retorno. Quem coloca placa solar no telhado de casa tem um custo, não tem? Claro. Tem um custo, mas qual é a decisão que está ali? Né? Vai ter um retorno. Sim, vai ter um certeza. retorno financeiro, vai ter um retorno
de emissões, de carbono e tudo mais. Então, tem retorno, né? Então, a questão é quando esse retorno está descasado no tempo, aí a agenda fica mais desafiadora, porque daí você tem que pôr o dinheiro primeiro para ele vir depois. Sim. E aí é que mora as dificuldades dos temas de sustentabilidade, né? Especialmente no mercado ou em mercados onde a gente pode ser que tenha margens apertadas ou desafios de precificação e tudo mais, aí a agenda começa a ficar mais complexa. Mas, tendo retorno, né? Quem que não investe em algo que lhe dá retorno? Então, acho que a gente sabe as respostas, né? Claro. Para as perguntas ali que eu fiz de acidentes, é muito custoso, custa muito, né? Então, você trabalhar na prevenção e antecipando os movimentos é sempre o ideal a se fazer. Positivo, né? Fala um pouquinho do índice ambiental, porque muita gente não conhece, né? Tem alguns índices, né? Como é que na bolsa, são os mais importantes? Na bolsa se mede muito o ICO2, que é o índice de emissões de carbono, que são as emissões que você, na sua operação, na sua atividade, tem. E aí se classificam em 3 grupos, né? Escopo 1, escopo 2 e escopo 3. O escopo 1 são aquelas emissões da sua operação, e nós, como locadores, somos o meio de uma cadeia, né? Então, nós não fabricamos, mas compramos de quem fabrica. Nós já não usamos isso, passivo. Já estou trazendo ali uma emissão que foi feita na parte anterior da cadeia. Depois, nós não usamos, mas a gente aluga para quem usa. Então, nós estamos exatamente no meio dessa cadeia. E aí, nós temos o escopo 1, que é para eu oferecer a minha atividade de locação, o que eu consumo ali de peças, mão de obra de deslocamento de pessoas, energia. O que eu consumo de energia. Energia está no escopo 2. Especificamente no 2 é só energia. Mas aquilo que não é energia que eu preciso para rodar a minha operação está no escopo 1. No escopo 2, a energia das instalações, da filial, da planta, está ali no escopo 2. E o escopo 3 é aquilo que está depois da sua cadeia, que é o cliente. Basicamente é o frete para as máquinas, né? E a logística de máquinas para você operar dentro dos clientes e, de fato, a emissão de gases das máquinas em funcionamento, né? Emissões de gases, a maioria do nosso parque aqui no Brasil hoje, tirando as ferramentas ou equipamentos que não são autopropelidos, os demais, muitos ainda são a diesel, né? Então, a emissão desses equipamentos a diesel, ou no caso das empilhadeiras, a gás natural. Mas muito migrando para elétrico, né? Que é onde o fator de emissão é bem menor. Então, esse é um índice para você medir a sua pegada de carbono, como se diz aí no mercado, né? Então, e esses índices te ajudam a buscar mais eficiência em todos esses elos. Né? Por que eu não posso ser mais efetivo na roteirização do frete? Porque o frete sempre tem que sair da minha base para o cliente e voltar para a minha base para depois voltar para outro cliente. Por que ele não pode ir de um cliente para o outro fazer uma roteirização? Isso traz mais eficiência para a empresa, traz mais rentabilidade para o negócio. É o lado econômico e ambiental. E o lado ambiental que gera uma emissão menor. Então, acho que tudo isso... todo esse arcabouço, acho que de dados, ele pode te dar muitos insights de eficiência operacional. Isso atrai investidor? Atrai. Ainda não são a maioria que se direcionam por esta razão. Mas certamente... É uma tendência. É uma tendência. Tem nichos, né? Assim como tem investidores que gostam de empresas de varejo, investidores que gostam de bancos, investidores que gostam de capital goods, que é o nosso caso, tem investidores que gostam de empresas que têm esse pensamento mais integral, mais completo. E por que eles gostam disso? Porque, de fato, é um sinônimo de gestão de risco mais bem feita, de preparo, de agenda ampla da empresa, pode ser sinônimo de maior sustentação daquele negócio e maior perpetuidade desse negócio. E quando você fala de sustentação, perpetuidade,
longo prazo, aí os investidores gostam, porque eles entendem que você Essa não vai ficar né? trabalhando para o quarter, você vai olhar para a perenidade do negócio. Nesse aspecto, sim, tem um grande interesse de investidores. Interessante. Na medida em que você faz essa conexão. Eu acho que o nosso desafio é fazer essa conexão, porque não é trivial, e educar o mercado para modelagens financeiras que respeitem esses ciclos, né? O que você acha se você for investir numa empresa que a diretoria roda todo ano? Todo ano tem um diretor novo e tal, e tem uma outra empresa do mesmo setor que tem uma diretoria estável, um pouco mais estável. Pô, parece ser um tema mais consistente. Então, o investidor olha para isso, né? Então, é essa agenda mais ampla que, quando bem feita, conectada ao negócio, gerando retorno, né? Certamente é admirado e observado pelos investidores. Muito legal. Ainda sobre essa questão da sustentabilidade, a gente percebe que na Europa isso já é uma realidade. Quer dizer, aqui no Brasil, como é que você compara? Lógico, são anos séculos, né, de diferença, né? Mas no Brasil ainda está muito devagar isso, ou isso você percebe que está acelerando? Eu não sou tão viajado assim do mundo e tal, mas você me ensinou, você e meus gestores todos que tive nas companhias que trabalhei, me ensinou a ser curioso, conectado e tudo mais. E óbvio que esse assunto e vários outros se desenvolvem às vezes mais nos países ricos e desenvolvidos, e eles antecipam alguns movimentos que podem chegar para o Brasil. Então, obviamente, eu estudo essa temática na Europa, nos Estados Unidos e parte da Ásia também. Eles estão mais desenvolvidos, especialmente no que diz respeito à regulamentação, à legislação. Então, por exemplo, estávamos falando aqui dos gases de efeito estufa e dos índices. Por que você tem isso lá? Porque se tem taxação sobre empresas que emitem muito carbono, porque quem está emitindo muito carbono está onerando saúde de todo um ecossistema que não está ali com mais fragilidade dos recursos naturais. Então, já existe lá vários países com taxação para esse tipo de organização. Tem vários outros problemas na Europa relacionados à agenda de sustentabilidade. Eu também acho que eles estão engatinhando, mas estão engatinhando há mais tempo do que nós aqui. Porque, se você olha, por exemplo, para as metas das ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são de países, as empresas também organizam os temas materiais que falamos no outro vídeo, através das ODS, você vê metas muito longe de serem alcançadas. Se a gente falar de metas de carbono também, ano após ano a gente tem um aquecimento maior do planeta, as catástrofes climáticas cada dia acontecendo com mais frequência, inclusive aqui no Brasil, né, coisa que a gente não tinha, né? O que aconteceu no ano passado no Rio Grande do Sul, uma catástrofe em proporções que a gente nunca tinha visto, né? De devastar cidades, né? Então, cada vez mais isso vem acontecendo, e eu acho que nós todos estamos engatinhando por uma mesma direção de progresso, de evolução. No Brasil também, progresso e evolução. O que me causa desconforto em alguns pontos é a nossa velocidade, né? Às vezes eu escuto ainda que isso aqui é para a geração próxima, é para os jovens. Deixa que os jovens vão resolver esses problemas. Mas os nossos pais falaram a mesma coisa. Exatamente. Então, eu gosto mais de trazer para mim o problema que eu estou vivendo ali e trazer para o hoje e para o agora, né? De não deixar muito para o amanhã. Então, se não hoje é quando? Né? Se não agora, né? Se não nós, quem que vão promover esse avanço? Então, acho que tem coisas que são muito urgentes na Europa, aqui no Brasil também, né? O Brasil, o tema, acho que de meio ambiente, ele tem uma relevância, mas nós temos um tema social muito grave, muito relevante, que impacta a mão de obra, no ambiente empresarial, né? Que é muito sentido por nós, nessa dificuldade de contratar pessoas, de pessoas
a dificuldade nossa de engajar jovens em certos tipos de trabalho, né? Falamos disso também no vídeo anterior dessa relação do trabalho e do sucesso e tudo mais. Então, temos avanços também no Brasil, mas temos um desafio no mundo como um todo do progresso da agenda de sustentabilidade. E a gente se inspira, obviamente, em cases. Aqui no Brasil são vários cases, Sim. Fora também vários cases, para a gente trazer as melhores práticas. Porque o Brasil ele tem uma característica, talvez Brasil e Estados Unidos comparados com a Europa, que é a energia limpa. O Brasil gera energia hidráulica, né? Hidrelétricas, acho que 80%, 75% é gerado a energia limpa. Sim. Na Europa, não. Exato. Tem carvão, tem menor escala, né? Carvão, gás, nuclear. Você vê na China 60%, porque são as questões que preocupam, porque eles estão acelerando a questão da energia elétrica. Mas ele gera energia elétrica com carvão. Sim. Então, tem aí as dificuldades de todos os países. O Brasil tem essa facilidade na energia, mas tem o aspecto cultural, de custo também, e, enfim. E os acessos, e né? Os acessos. Às vezes você está num empreendimento atendendo um cliente e ele não tem ainda acesso à energia. E como é que faz? Você Tem que fazer botar o gerador. carregamento e tudo mais. Então, tem uma questão também do Brasil, da dimensão do Brasil, de acesso, né? E, de novo, da mesma maneira, não há solução integral ainda para todos. É muito complexo, né? Porque, por exemplo, para a produção do lítio, há todo um questionamento aí na cadeia produtiva do lítio, do quanto ele consome, né? Dos recursos naturais, especialmente a água. Né? Então, também não tem bala de prata, mas, obviamente, você traz uma economia maior nas emissões de carbono. Você não emite tanto nas máquinas elétricas e tudo mais, mas tem complexidade de toda a natureza mesmo. Bom, Kleber, eu acho que agora a gente conseguiu cumprir a agenda, mas tem uma questão que eu queria te perguntar para fechar tudo isso. Onde está o maior desafio, né? O que você, nesse tempo aí, está experimentando? Lógico, você falou de mão de obra, você falou de várias outras questões, mas, assim, falando para o nosso público, que não está tão evoluído, onde seria o ponto de maior atenção nessas questões para começar, para ter um início, né? De conscientização dessas questões, né? Não só de pessoas, sustentabilidade, tudo de educação. Como é que você poderia sintetizar isso aí para o nosso público aqui? Eu vejo que o desafio está no engajamento. São problemas complexos, são temáticas complexas, que se interrelacionam com as urgências do negócio, econômico-financeiras inclusive, que em alguns momentos se sobrepõem. Então, acho que o engajamento é a chave e o grande ponto para ser desenvolvido. E problemas grandes e complexos não se resolvem sozinhos. Então, acho que a Mills vai conseguir lidar com os problemas do setor de uma natureza, mas ela precisa e quer desenvolver soluções para o setor, né? Com a cadeia de quem fabrica, com quem usa. Então, acho que gerar esse engajamento mais coletivo para essas temáticas é um grande desafio para que não fique uma iniciativa de uma ou outra empresa, porque os temas são abrangentes, são complexos, e para aquilo tudo que as coisas complexas se estabelecem, a gente não consegue resolver sozinho. Né? Quanto mais ajuda, quanto mais gente, melhor. Na Mills a gente fala que as empresas têm um ciclo de sobreviver, prosperar e contribuir. Esse é o ciclo das organizações na nossa perspectiva lá como Mills. Isso foi escrito há muitos anos pelo Christian, que é filho do fundador da empresa. Então, em alguns momentos, nós estamos lidando com uma empresa que está ali, lutando para sobreviver. Né? E superado esta etapa, a gente vem para a etapa do prosperar,
né? E nessa etapa do prosperar, quando você está nessa etapa, é importante você contribuir, que é a etapa que a gente entende que é a seguinte, né? Para você ter esse ciclo completo e não ter que voltar lá para a etapa da sobrevivência. Porque se você não contribui para todo o ecossistema, pode ser que todo esse ecossistema sofra. É verdade. Então, acho que para fazer esse ciclo, né, do prosperar, do sobreviver, prosperar e contribuir, precisa de envolvimento, de engajamento. Por isso que iniciativas como essa aqui da Analog é bárbara para nós e gostamos, porque é o meio para gerar contribuição, para gerar compartilhamento e engajamento coletivo. Muito obrigado de novo pelo convite. Eu te agradeço, Kleber, e é muito bom ter essa fonte de inspiração num segmento enorme. São mais de 50 mil empresas no Brasil, são mais de 350 mil pessoas, colaboradores dessas organizações, e a gente trabalha como Analog no sentido de melhorar o nosso ambiente de negócios. Quer dizer, melhorar com informação, procurando subir a régua, né? A gente fala aí no dia a dia dos requerimentos mínimos para uma empresa se estabelecer e trabalhar. E certamente tudo que a gente falou aqui, tudo que você apresentou, é uma fonte de inspiração e eu queria mais uma vez te pedir para divulgar os seus canais para que as pessoas, as empresas, as organizações que quiserem introduzir esse tema no seu dia a dia, ter como fonte de inspiração. E com certeza vamos te convidar mais para outros programas dentro dessa área tão importante que são a gestão, né, de pessoas, sustentabilidade e meio ambiente. Legal. Obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Um prazer estar aqui novamente e contribuir. Acho que nos canais da Mills vocês vão ter informações todas no mills.com.br, naquela câmera ali, né? Isso. No mills.com.br e nos canais, nas redes sociais da Mills, Mills Oficial. Lá nós temos o compartilhamento de muitas das nossas informações, e inclusive o relatório de sustentabilidade da empresa com boas e práticas e os nossos dilemas também, não é? Claro. Em tudo que a gente prospera, temos dificuldades, desafios a serem enfrentados e com soluções ainda não desenvolvidas, e acho que compartilhar inclusive esses obstáculos e essas dificuldades faz parte da transparência da companhia e dessa agenda que é tão complexa. Então, mills.com.br e @milsoficial são os canais para acompanhar e ter acesso às nossas informações. Valeu, Obrigado. Kleber. Obrigado, Paulo. tá? Tudo de bom.